Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 7. Seja P um ponto na curva y igual a 1 sobre x no primeiro quadrante. Mostre que o triângulo formado pelo eixo x, a tangente em P e a reta que liga P à origem é isósceles e calcule sua área. O gráfico da função y igual a 1 sobre x no primeiro quadrante é mostrado na figura. Vamos considerar um ponto P de coordenadas x igual a A. A coordenada y deste ponto, o f de A, vai ser 1 sobre A. A inclinação da reta tangente é dada pelo valor da derivada no ponto. Então, vamos calcular. Y é igual a 1 sobre x. Então, nesse caso, U é igual a 1 e V é igual a x. du dx vai ser 0, porque U é constante. E dv dx vai ser 1, porque o V é x. Então, du dx vai ser o V, que é x, vezes 0, que é o du dx, menos o U, que é 1, vezes o dv dx, que também é 1, dividido pelo V ao quadrado, x ao quadrado. X vezes 0 dá 0, e menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, fica menos 1 sobre x ao quadrado. Quando x igual a A, o f' de A vai ser menos 1 sobre A ao quadrado. Então, a equação reduzida da tangente é y igual a inclinação, menos 1 sobre A ao quadrado vezes x, mais uma constante b. Como ela passa pelo ponto P, então as coordenadas deste ponto têm que satisfazer a equação. A coordenada y é 1 sobre A e a coordenada x é A. Então, 1 sobre A, que é o y, vai ser menos 1 sobre A ao quadrado, vezes A, que é o x, mais b. Então, 1 sobre A vai ser, eu posso cancelar o A com um dos A's do denominador, então fica menos 1 sobre A mais b. Então, o b vai ser 1 sobre A mais 1 sobre A, ou seja, 2 sobre A. A equação reduzida da tangente é y é igual a menos 1 sobre A ao quadrado vezes x, mais 2 sobre A, que é o valor de b. Precisamos saber qual ponto da reta tangente toca o eixo x para que a gente consiga desenhar o triângulo aí, né? Este ponto vamos chamar de Q. A coordenada y do ponto Q é 0. Então, o y é 0. Então, 0 tem que ser igual a menos 1 sobre A ao quadrado vezes x mais 2 sobre A. Passando o termo de x para a esquerda, 1 sobre A ao quadrado vezes x vai ser 2 sobre A. Como o A ao quadrado está dividindo, vai passar multiplicando, então x vai ser 2A ao quadrado sobre A. Posso cancelar o A de baixo com um dos de cima, então dá 2A. Então, a reta toca o eixo x no ponto Q de coordenadas x igual a 2A. Podemos, então, desenhar o triângulo OPQ. Um triângulo isósceles possui dois lados iguais. Então, para que este triângulo seja isósceles, o lado OP tem que ser igual ao lado PQ. A distância entre dois pontos é igual à raiz quadrada da soma do quadrado das diferenças de suas coordenadas, né? Então, a distância é o quê? É a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. A distância entre os pontos O e P é d igual a raiz quadrada de A, que é a coordenada x de P, menos 0, que é a coordenada da origem, a coordenada x, mais 1 sobre A, que é a coordenada y do ponto P, menos 0, que é a coordenada y da origem, ao quadrado. A menos 0 é A, né? Então fica A ao quadrado, mais 1 sobre A menos 0 dá 1 sobre A, então fica mais 1 sobre A ao quadrado. Então essa é a distância, o comprimento do segmento OP. A distância entre os pontos P e Q é D vai ser agora a raiz quadrada de A, que é a coordenada x de P, menos 2A, que é a coordenada do ponto Q, né? Coordenada x ao quadrado, mais 1 sobre A, coordenada y de P, menos 0, que é a coordenada y de Q
ao quadrado. A menos 2A dá menos A ao quadrado dá A ao quadrado, mais e 1 sobre A menos 0 dá 1 sobre A, que é elevado ao quadrado, fica mais 1 sobre A ao quadrado. Podemos perceber que essas distâncias são iguais, então o triângulo é isósceles. A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então a área vai ser, a base vale 2A e a altura 1 sobre A. Vai ficar 2A vezes 1 sobre A sobre 2. Podemos cancelar o A aí. Então em cima fica 2, embaixo também 2. 2 sobre 2 é 1. Então a área desse triângulo é 1. Número 8. Use a regra do produto para verificar que, se C é uma constante e U uma função de x, então a derivada de C vezes U dx vai ser C vezes a derivada de U dx. A regra do produto diz que a derivada do produto de duas funções é igual à primeira vezes a derivada da segunda, mas a segunda vezes a derivada da primeira. Não interessa essa ordem aí, não. Neste caso, a primeira função é a constante C e a segunda é a função U. Então, a derivada de C vezes U dx vai ser a primeira, C, vezes a derivada da segunda, du dx, mais a segunda, que é U, vezes a derivada da constante C, que é a segunda, sobre dx. A derivada da constante é zero, então o segundo termo aí se anula, sobrando a constante C vezes du dx, conforme mostra a expressão. Número 9. Ache os pontos da curva y igual a 2 sobre 1 mais x ao quadrado, onde a normal passa pela origem. Para determinar a inclinação da normal, precisamos calcular a inclinação da tangente no ponto, que é a derivada. A função é y igual a 2 sobre 1 mais x ao quadrado. Nesse caso aí, o é 2 e o v é 1 mais x ao quadrado. Derivada du dx vai ser 0 e dv dx vai ser derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado 2x. Então dy dx vai ser 1 mais x ao quadrado, vezes, que é o v, vezes o du dx, que é 0, menos o u, que é 2, vezes o dv dx, que é 2x, sobre o v ao quadrado, que é 1 mais x ao quadrado, ao quadrado. O primeiro termo aí multiplica por 0, então não sobra nada. E 2 vezes 2x dá 4x, então fica menos 4x sobre 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. O valor da inclinação da tangente vezes o valor da inclinação da normal, que chamaremos de m, deve ser igual a menos 1, porque são perpendiculares. Então, m vezes menos 4x sobre 1 mais x ao quadrado tem que ser igual a menos 1. Multiplicando aí fica menos 4x vezes m sobre 1 mais x ao quadrado é igual a menos 1. Podemos ignorar os sinais aí, que ambos são negativos. E o 1 mais x ao quadrado, que está dividindo, vai passar multiplicando, ele vai para cima, e o 4x vai para baixo. Então, o m vai ser 1 mais x ao quadrado sobre 4x. Vamos considerar um ponto na curva, né, de coordenada x igual a a. Neste ponto, a inclinação da normal é m igual a, no lugar do x eu ponho a. 1 mais a ao quadrado sobre 4a. E a equação reduzida da normal é y igual a inclinação, né, 1 mais a ao quadrado sobre 4a vezes x, mais a constante b. Como essa reta queremos que passe pela origem, o ponto 0, 0, né, x e y igual a 0, então 0 vai ser igual a 1 mais a ao quadrado sobre 4a vezes 0, que é o valor de x, mais b. Então, como os termos se anulam, a gente conclui que o b é 0. Então, a equação da normal é y igual a 1 mais a ao quadrado sobre 4a vezes x. Essa reta também tem que passar pelo ponto da curva, né? Tangenciando a curva. O ponto de coordenada x igual a a e y igual a 2 sobre 1 mais a ao quadrado. Substituindo esses valores na equação,
fica 2 sobre 1 menos, mais a ao quadrado, que é o y, vai ser igual a 1 mais a ao quadrado sobre 4a vezes a, que é o x. Podemos cancelar o a aqui, né, do lado direito. E a gente tem 1 mais a ao quadrado de um lado e 1 mais a ao quadrado do outro. Quando a gente fizer a multiplicação cruzada, vai ficar 1 mais a ao quadrado elevado ao cubo. E 2 vezes 4 é 8, então tem que ser igual a 8. Extraindo a raiz cúbica dos dois lados, fica 1 mais a ao quadrado, e a raiz cúbica de 8 é 2. Passando 1 para o outro lado, a ao quadrado vai ser 2 menos 1, então a ao quadrado vai ser 1. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o a vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é mais ou menos 1. Então, quando x é igual a 1, x igual a menos 1, a reta normal, a curva passa pela origem. Mas existe ainda outro valor de x que isso acontece. Isso fica evidente quando traçamos o gráfico da função, que veremos como fazer isso mais tarde. Quando x é igual a zero, a tangente é horizontal e a normal é vertical, passando pela origem. Portanto, o valor de x, os valores de x para os quais a normal é essa curva, passa pela origem, são x igual a 0, x igual a 1 e x igual a menos 1.